Alô, boa noite. Amém. Boa noite para você que está em casa, que nos acompanha também e adora o Senhor nesta noite conosco. Que bênção. Importante aí os irmãos ficarem atentos, essa semana é semana de oração. A igreja está aberta das 9 da manhã às 18 horas. Então, a oportunidade de você vir aqui, tirar um seu tempo de oração. Faça isso individualmente, você vem e tira seu tempo de oração, orando pela pátria, orando pela igreja, pelos ministérios da igreja, pela obra missionária, consagrando sua vida, sua família ao Senhor. Então a igreja vai estar aberta todos os dias, um pastor ou um presbítero estará de plantão também para orar com você. Então, este é um recado muito importante nesta semana que devemos aí ter novidades sobre reaberturas e tudo mais. Seguimos orando para que Deus possa continuar conduzindo, fortalecendo a igreja, em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesta noite, no livro do Êxodo, capítulo 12. E assim como nos dias, quando o povo de Israel estava para sair da escravidão do Egito, para ser liberto, também estamos nesses dias, trancados, quarentenados. Naqueles dias, aqueles que ficassem dentro de suas casas, quando o Senhor passasse com a morte, aquele que tivesse o sangue sobre a sua casa, este estava protegido. Hoje, aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro também estão protegidos, não apenas das consequências desta morte física, desta vida tão curta que temos aqui nesta terra, mas, consequentemente, estão libertos da punição eterna e, assim, protegidos como o povo de Deus. O livro do Êxodo, eu vou ler alguns versos, não vou ler todo o capítulo, mas eu desafio os irmãos a lerem o capítulo 12 todo em casa e, principalmente, compartilharem quem tem filhos em casa sobre essas realidades da Páscoa cristã e da Páscoa judaica. E o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, ou das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta forma o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado por tua palavra santa, preciosa, viva, espada do teu Espírito, ó Deus, e que hoje, mais uma vez, nós precisamos desta palavra cortante, para achar, ó Deus, o nosso coração diante das ansiedades da vida, das lutas dos nossos dias, das inquietações, dos traumas, dos medos, das dúvidas. E nesta noite, a tua palavra nos alinhar com a tua vontade. A tua palavra revelada, manifesta, proclamada, produzindo vida aos nossos corações. Ó Santo Espírito, sopra sobre nós e aplica a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Em Êxodo 12 nós vemos a instituição então da primeira Páscoa, Mas antes deste texto nós temos um cordeiro já que foi morto. A Bíblia fala que quando Deus prometeu a Abraão um filho, Deus cumpriu a sua promessa, mesmo ele sendo velho, e Sara, sua esposa, idosa. E mais, ainda estéril. Deus deu um filho, Isaque, motivo de alegria, de riso para aquela família. Muito bem, mas mais tarde, quando esta criança havia crescido, Isaque já estava se tornando, era um adolescente. O Senhor Deus pediu a Abraão o seu próprio filho, para que ele fosse ao monte e sacrificasse seu filho. E em obediência, a Bíblia diz que pela fé Abraão subiu aquele monte com o menino, que subiu calado, uma ovelha perante os tosqueadores. Subiu, carregando ainda nas suas costas o lenho, do qual ele seria queimado como sacrifício. E chegando lá no alto, diz que tudo preparado, Abraão iria sacrificar seu filho. Mas Deus impediu, provendo ali um cordeiro. E assim, no lugar de Isaque, aquele cordeiro foi morto. Aquele cordeiro apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Séculos mais tarde, esses que são herança, que são descendentes de Abraão, haviam se multiplicado muitíssimo na terra do Egito, e escravizados. Há 430 anos, Deus levantou um libertador, Moisés. Deus resolve tirar o seu povo daquela escravidão e levá-los para a terra prometida, assim como Jesus Cristo veio nos tirar da escravidão do pecado para nos levar para a terra santa, para o paraíso de Deus, tirando-nos da nossa escravidão. Interessante que no texto de Êxodo, Deus já havia enviado 9 pragas, Deus havia esmagado deuses egípcios, a confiança da nação egípcia, e Deus vinha se revelando através desses sinais, dessas pragas, quem era o Deus vivo e verdadeiro, e como Ele amava o seu povo e iria livrá-los, libertá-los. Mas diz que o coração de Faraó continuava endurecido. Agora Deus resolve enviar a 10ª e última praga, a mais terrível dessas pragas, porque até então Deus não havia tirado a vida dos egípcios, mas agora a morte entraria na casa daqueles que escravizavam o povo de Deus. Seria a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Então Deus determina a saída do povo e diz: olha, como é que vai ser a libertação de vocês? Vocês vão separar um cordeiro para essa festa, a festa da saída. Vocês já começam a dizer para os patrões, para as patroas, o que vocês vão levar. Vocês vão levar tudo que tem de riqueza no Egito. Colares, joias.
Vocês vão despojar o povo do Egito. E vocês vão levar essa riqueza que vocês ajudaram a produzir durante os 430 anos de escravidão. E vocês vão se preparar para esse dia. Cada um precisa separar para uma celebração de saída, de resgate, para uma festa da saída da escravidão, uma festa do adeus ao mundo, à escravidão do pecado, a festa da libertação. Vocês devem separar um cordeiro. Um cordeiro que não vai estar mais afastado de casa, mas vocês vão trazer para dentro de casa. Para dentro de casa. Vocês vão domesticá-lo por alguns dias. Vocês vão cuidar deles com amor. Vocês vão compartilhar de afeto com ele. Não muito diferente disso aconteceu por 3 anos e 6 meses, quando aqueles 12 discípulos, e mais outros que caminhavam ali, os 70 e as mulheres que caminhavam, tiveram a oportunidade de muito próximo caminharem também, quase 4 anos, 3 anos e meio, com o Cordeiro de Deus. Diz que esse Cordeiro deveria ter algumas características. Era um cordeiro para cada família. Se a família fosse grande, deveria chamar o vizinho mais pobre para compartilhar. Deveria ser macho, 1 ano, sem nenhuma marca, sem nenhum defeito, o mais perfeito do rebanho. Ele deveria ficar dentro de casa à espera por alguns dias, pelo menos 4 dias inteiros ali, convivendo com os filhos, com a família, para criar convívio, familiaridade, apego. Do dia 10 ao dia 14 daquele mês, o mês de Nissan, possivelmente o mês de março, nosso mês aqui, porque era o primeiro mês lá entre os egípcios. E aquele cordeiro, ele deveria ser morto, depois de tudo, ser morto no final da tarde do dia para a entrada da Páscoa, para a celebração, final da tarde. E eu imagino aquela família tendo que levar agora à morte o cordeirinho querido, porque se tornou um membro de casa. Era exatamente isso também, a ideia de sentimentos mesmo, de tocar ali nos seus corações. E após morto, esse cordeiro deveria ser assado. E junto com ele deveria ser comido com pães sem fermento, sem gosto, insosso e com ervas amargas. Se tinha um sabor no Egito, ele não tinha sabor algum. E se tinha algum sabor, ele era amargo. A ideia é da escravidão, assim é o mundo, assim é o pecado. O que sobrasse deveria ser consumido, queimado. Não deveria sobrar nada ao romper da manhã. E logo após a Páscoa, eles deveriam continuar comendo pães sem fermento e ervas amargas por mais alguns dias, por mais 7 dias. Era um tempo de santificação, de pureza. O fermento fala da impureza, do levedar, do contaminar a massa. Deste cordeiro nenhum osso poderia ser quebrado. E ele só poderia ser comido dentro de casa. Ninguém poderia sair de casa até o romper da manhã. Lockdown. Se houvesse estrangeiro, jornaleiro, alguém que não era da nação de Israel, que não estava ligado à aliança, este, para participar, deveria ser circuncidado, deveria ter seu coração transformado, ele deveria receber a vida do povo de Deus. Deveriam fazer parte daquela nação, daquele ajuntamento. Do contrário, não poderiam participar. E como é que eles deveriam tomar aquela refeição? Como quem está apressado, quem tem urgência para sair do seu estado de morte.
lombos cingidos, preparados para a viagem, sandálias nos pés, cajado na mão. Isso deveria ser o resultado de alguém que quer sair de fuga, às pressas. Afinal, é a Páscoa do Senhor. O porquê disso? Porque a Páscoa significa passar de largo, passar por cima. Significa que aquele que tem o sangue na porta está livre da punição, e o Senhor passa e ali não há morte. Também, eles deveriam estar prontos para sair do Egito, do mundo, rumo à terra prometida. O que iria acontecer naquela noite é que o Senhor iria passar para matar. Algumas traduções falam do anjo do Senhor, mas a maioria delas diz que é o Senhor que passou sobre aquela terra, trazendo morte. Trazendo morte. Quem não respeitasse o lockdown do céu, tendo na sua porta a vacina da eternidade, o sangue, era morto, todo primogênito. E assim foi naquela noite. Morreu todos os primogênitos egípcios e todos os primogênitos dos seus animais, mas nenhum dos filhos de Israel morreram naquela noite. O que eles precisavam fazer para proteger os seus primogênitos, que falava da herança da família, da continuidade, eram marcar as ombreiras, a verga das suas portas com sangue. E onde houvesse o sangue, ali havia provisão de um libertador. Ali havia redenção, salvação. A Bíblia registra perfeitamente a ação soberana de Deus, produzindo o seu cordeiro, não este dessa Páscoa, da saída do Egito, apenas simbolizado naquele cordeiro, mas o verdadeiro cordeiro, que mudaria a sorte do seu povo. Seja tipificado lá no sacrifício que Abraão levou àquele monte, seja tipificado em cada cordeiro que foi morto desde que a lei foi estabelecida, seja nos registros dos profetas. Por exemplo, o profeta Isaías, que é o grande profeta messiânico, ele apresenta o Messias como essa ovelha muda indo para o matadouro, calada. E praticamente no capítulo 53, ele mostra um teatro, um retrato, uma figura do que iria acontecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando Jesus assume o seu chamado, a sua vocação, o Evangelho de João, lá no capítulo 1, verso 29, quando aos 30 anos ele inicia seu ministério, João Batista o vê se aproximando, João Batista está batizando pessoas no Jordão, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que vai livrar o povo dos seus pecados. O seu ministério transcorre naqueles 3 anos e 6 meses. Ministério intenso de pregação, de ensino, de discipulado, de curas. E nesta semana, aproveitando esta chamada Semana Santa, eu quis fazer uma releitura dos Evangelhos. Eu fiquei muito emocionado com o que eu li novamente, meus irmãos. Principalmente que eu nunca tinha considerado que a grande parte dos Evangelhos, isso em harmonia nos 4 Evangelhos, a grande parte, quase metade de cada Evangelho, foi escrito para registrar o que aconteceu numa semana, não nos 3 anos e 6 meses do ministério de Jesus. Porque tudo que aconteceu no ministério de Jesus era importante. Curas, sinais, prodígios, ensinos.
mas ele veio para uma coisa, uma finalidade, um propósito: ser o nosso Cordeiro. Ser o nosso Cordeiro. Então, por isso, cada um dos evangelistas foram totalmente influenciados, inspirados pelo Espírito Santo para registrar esses dias em alguns atos. E eu quero relembrar os irmãos esses atos durante essa exposição. O primeiro ato começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já não há mais ministério na Galileia ou em qualquer outro lugar. Ele está chegando em Jerusalém para consumar sua obra. Tudo que ele preparou, tudo que ele ensinou. E diz que passando por Betfagé, o local dos figos não maduros, e Betânia, também chamado lugar de aflição, eram muito próximas essas duas regiões, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus toma ali um jumentinho. E por que ele toma um jumentinho e não uma carruagem real? É porque ele não estava vindo para uma guerra, para tomar a cidade ou saquear a cidade, ou para receber uma glória que ainda não era o seu tempo. Ele vinha como um rei, mas em paz. Ele vinha para fazer a paz. Ele vinha para nos pacificar com Deus e para nos tornar pacificadores de Deus. Inclusive, essa é a temática do nosso mês de abril. Pacificados e pacificadores. E tomando aquele jumentinho, ele sai daquela região, sobe, porque Betânia está ao pé do Monte das Oliveiras, sobe ao Monte das Oliveiras. Dali ele desce, porque embaixo do Monte das Oliveiras está o Getsêmani. E ali ele entra pela porta dourada de Jerusalém, a entrada dos reis, a entrada que está lacrada nos dias de hoje. Se você tiver uma figura aí de Jerusalém, porque eles ainda estão aguardando, que só vai ser aberta quando o Messias voltar. Bom, ele já entrou e já saiu. E tem judeu esperando ainda aquela porta ser aberta só para aquela finalidade. Está fechada hoje. Mas ele entrou por aquela porta. E ali ele entra para a sua semana principal. Aquele roteiro vai acontecer agora todos os dias, de Betânia a Jerusalém. O primeiro ato, então, é a entrada triunfal. As pessoas colocam suas roupas, colocam folhas, de palmeiras, e vão cantando, recebendo o rei. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana. Receberam em festa, mas ele estava montado num jumentinho, não tinha nenhuma escolta poderosa, nem carruagens, e nem havia também nenhuma legião de soldados para o acompanhar. Afinal de contas, seria a tomada de um reino, era o Messias que estava chegando. O segundo ato é que nessa entrada ele vai direto ao templo. E ele vai fazer a purificação do templo. E ele chegando lá, ele encontra gente vendendo de tudo lá. Tudo que você precisava para fazer um culto, um sacrifício, tinha lá dentro para vender. E tinha de tudo. Eu imagino que tinha correntinha, pingente, essas coisas que o pessoal vai criando pela criatividade humana, não pela ordenança divina. E vão criando essas coisas como existe hoje em todos os lugares. As romarias que vão acontecendo. Para que todo romeiro ele quer levar alguma coisa que tinha lá. Então o sujeito não precisava mais trazer o cordeiro de casa, ele não precisava mais conduzir, porque ele chegava no templo, já tinha para vender. Lá ele comprava as pombinhas, lá ele tinha tudo para o sacrifício. Inclusive senha para poder chegar
o seu sacrifício ir na frente do outro. Você imagina como que é o ser humano. Muito bem, diz que Jesus chegou, ele tombou aquelas bancas todas. E vai dizer: vocês estão fazendo a casa do meu pai a casa de câmbio, a casa de covil, de salteadores, de ladrões. E diz que ele dá um coro na turma, ele expulsa as pessoas dali. E ele disse: minha casa será a casa de oração para todos os povos. E é ali no templo que ele vai contar várias parábolas. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, a parábola das bodas, a parábola da figueira, falando da vigilância, do servo bom e mau, das 10 virgens, que deveriam estar com as suas lâmpadas todas acesas, cheias de azeite. Mas grande parte delas eram nécias. E na volta do noivo foi encontrada com as suas lâmpadas apagadas. Parábola dos talentos. É ali que ele vai censurar religiosos e autoridades. Isso está narrado em todos os evangelhos. Ele vai censurar os fariseus pela sua hipocrisia, vai censurar os saduceus pela incredulidade na obra da ressurreição, e os escribas pela vaidade pessoal. É ali que ele vai ensinar sobre os tributos: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É ali que ele vai ensinar sobre o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É ali que, assentado num gasofilácio, observando como as pessoas contribuem, ele vai avaliar de que aquela viúva pobre ofertou muito mais do que os grandes quantias que outros entregavam, porque ela deu todo o seu sustento. Também é no templo, é ali que ele vai lamentar sobre Jerusalém. Ali ele chora, ele lamenta. Quantas vezes quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E Jesus lá no templo vai dizer: esta casa vai ficar deserta. Esta cidade, diz Jesus, não reconheceu o tempo da sua oportunidade, quando a graça os visitou. Por isso, haverá um tempo que ai das grávidas. Se você estiver na montanha, de onde você estiver, corra. Se estiver na cidade, fuja. Porque a cidade será tomada. E diz que Jesus chora sobre a cidade. Isso aconteceu também no templo. É no templo que ele vai proferir o grande sermão profético, chamando os discípulos e mostrando, veja as construções, afinal de contas, Herodes tinha ampliado toda aquela estrutura e aquilo estava magnificamente lindo, estruturalmente funcional. Parecia que o sistema estava redondinho, tudo funcionando, tudo em ordem. Mas é ali que ele vai falar sobre a destruição do templo. Não apenas de si mesmo, sendo este o grande templo, que 3 dias depois seria reconstruído, mas no ano 70, o que iria acontecer com a entrada de Tito em Jerusalém, destruindo tudo, inclusive o templo, e aniquilando muitos judeus. É ali que ele vai falar sobre princípios das dores, sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Filho do Homem. É lá que ele vai falar sobre a parábola da figueira, que nós precisamos estar vigilantes, olhando os tempos, nos preparando para o retorno. É lá que ele vai falar sobre o grande e último julgamento, quando as ovelhas e os cabritos serão separados. É no templo. O terceiro ato tem a ver com o local. Betânia. Betânia é o lugar do seu pouso, é a sua hospedagem.
aquela cidade aos pés do Monte das Oliveiras, casa dos seus amigos, Lázaro, Marta, Maria. É ali que Jesus vai todos os dias, a distância de 3 quilômetros, ir a Jerusalém e voltar. É ali que ele vai encontrar relacionamento, comunhão, repouso. O interessante é que Betânia significa lugar de aflição, mas se transformou naqueles dias lugar de aconchego para Jesus. E todos os dias ele subia a Jerusalém para completar sua missão, ensinando o povo, confrontando os líderes, anunciando sua morte, agitando a cidade de Jerusalém, mas sempre voltando para Betânia, O lugar da aflição se tornou lugar do seu aconchego. Possivelmente, algumas noites muito exausto, ele parou e dormiu com seus discípulos no Monte das Oliveiras, possivelmente no lugar onde ele tirou para fazer a oração mais triste da sua vida. O quarto ato tem a ver com a unção sua para o sepultamento. Faltavam 2 dias para a Páscoa, para a celebração da Páscoa, e ele estava em Betânia. E Jesus é convidado por Simão o leproso para ir à sua casa, para tomar ali uma refeição. E quando Jesus está à mesa, Simão não recebeu Jesus muito bem, não deu água para os pés, não honrou. Que a lepra de Simão não era só no corpo, era na alma também. Mas diz que naquela casa entrou uma mulher quebrantada, que quebrando um vaso de perfume, de um óleo preciosíssimo. Era o trabalho de 1 ano para ter, era uma especiaria raríssima. E diz que ela, jogando sobre a cabeça de Jesus, que ela ungiu Jesus. Judas ficou escandalizado com aquilo, falou, poderia vender isso, dar para os pobres. Ele quer fazer ação social com o dinheiro dos outros, ele não foi no bolso dele, né? Tem muita gente que é assim. Mas Jesus disse assim, olha, essa mulher fez boa ação para comigo, porque eu entrei nessa casa, Simão não me deu nada, nenhuma consideração, nem limpou meus pés. Contudo, ela enxuga meus pés com seus cabelos, lavando os meus pés com suas lágrimas, e ungiu minha cabeça com aquilo que tinha de mais precioso. Ela me preparou para o sepultamento. E a história dessa mulher tem que ser contada no mundo todo. Muito bem, estou contando hoje um pouquinho. O quinto ato é a última Páscoa com seus discípulos. Na quinta-feira pela manhã, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, sendo este o primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício pascual no final da tarde. Afinal de contas, a sexta-feira começaria às 18 horas. Então, ele deu a ordem para os seus discípulos para a preparação daquela Páscoa. Na casa de certo homem da cidade, a Bíblia não fala qual era o nome dele, mas ele tinha um espaço, um cenáculo mobiliado. Tudo indica que ele alugou ao Senhor Jesus. Jesus já tinha acertado os detalhes. Tem gente que vê milagre em tudo, mas também há ordem em tudo. O Senhor Jesus possivelmente havia acertado ali que eu vou preparar a minha Páscoa. E assim os discípulos foram, encontraram tudo conforme Jesus havia dito. Fizeram os preparativos. E estando Jesus com seus discípulos, no final daquela tarde, ainda não era noite, Jesus usou aquele tempo para as instruções finais. E foi naquela mesa que o Senhor Jesus tratou de muitas coisas. Se você ler do capítulo 12 de João até o final, capítulo 18, está narrando tudo o que aconteceu ali. E João narra com mais detalhes do que os demais apóstolos. É na mesa que o traidor é indicado entre os 12. É ali que Jesus vai dizer para Judas, olha, o que você tem que fazer, vai fazer. É na mesa que ele faz a transição da Páscoa judaica
para a ceia cristã, quando ele vai usar do pão e do vinho, simbolizando o seu corpo e seu sangue que seria derramado. Quando ele vai se apresentar como o Cordeiro, sendo esses símbolos desse Cordeiro morto e de um sangue precioso derramado. É na mesa que Pedro, enquanto estão ali, é avisado pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está falando de sua morte, e Pedro fala assim: olha, Senhor Jesus, eu estou pronto a morrer com o Senhor, para sofrer, para ser preso, eu estou pronto para tudo. Jesus fala assim: Pedro, esta noite ainda, Pedro, não é daqui a uns dias, não, esta noite ainda, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. É na mesa que ele vai lavar os pés dos seus discípulos e mostrar o que é servir. Que ele veio não para ser servido, mas para dar a sua vida em serviço por nós. É na mesa que ele vai ser chocado pela vaidade dos discípulos, disputando o lugar de quem é o maior. São as últimas horas de Jesus, e era para estar todos os discípulos extremamente impactados, mas eles estão disputando espaços ainda, cheios de vaidade em seus corações, não muito diferente de nós, irmãos. É na mesa que ele nos dá um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Essa é a prova do discipulado. É na mesa que Jesus vai confortar seus discípulos, para não entrar em pânico, em desespero. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse, eu tinha dito para vocês, eu vou preparar lugar. Quando eu for, a casa de vocês estiverem pronta, eu venho para buscar vocês. E quer saber o caminho para casa? Ele vai dizer: eu sou o caminho. Quer conhecer o caminho para a eternidade? Só existe um acesso para o Pai. Eu sou a escada do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que passar por Ele. É na mesa que Jesus vai prometer a eles o Espírito Santo Consolador, o qual seria enviado por Ele e pelo Pai, e que eles deveriam esperar. É na mesa que Jesus se apresenta como a videira verdadeira, e seus discípulos como ramos. E só a vida quem está conectado a Ele, só os ramos que estão conectados a Ele. E Ele vai dizer: olha, não foram vocês que me escolheram não para esta missão. Na verdade, vocês estavam nas pescarias de vocês, nas coletorias de vocês, na vida imunda de vocês, mas eu vos resgatei de lá, eu vos escolhi. E agora que eu vos escolhi, é para que vocês possam frutificar. Viver uma vida totalmente diferente da vida que vocês viviam. É na mesa que Jesus apresenta qual é a missão do Santo Espírito Consolador, que veio para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. O único capaz de restaurar um coração morto para gerar vida é o Espírito Santo de Deus, que vivifica mortos, que levanta exércitos, vales de ossos secos são transformados. É o Espírito Santo que opera, é que convence da justiça de Cristo por nós e da ira vindoura. É na mesa que Jesus se despede dos seus discípulos e diz que eles seriam dispersos e o abandonariam na pior hora, no momento que ele mais precisaria. E de fato, é muito fácil criticar Pedro, que negou Jesus. Onde estavam os outros 10? Um traiu, saiu para se enforcar, mas outros 10 não deu nem para registrar. Perna para quem tem. É na mesa que Jesus faz a sua mais longa oração registrada. A oração da intercessão, exercendo plenamente
o seu sacerdócio, orando por aqueles discípulos e por nós. E ele orou por nós: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele orou dizendo: assim como o Senhor me enviou ao mundo, agora eu estou enviando eles também ao mundo. E assim ele orou por nós. Nós não somos enviados para o lockdown, é para fora do lockdown. É chamados para fora. E este foi o quinto ato. O sexto ato é o Getsêmani, um local que Jesus tinha costume de passar. E após aqueles momentos de grandes instruções com os seus discípulos, diz que saindo do cenáculo, onde ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele sai da cidade, descendo pelo vale do ribeiro de Cedron, e ele chega até o Getsêmani. Getsêmani significa lugar de prensa de azeite. É o lugar que Jesus seria moído, espremido e moído pelos nossos pecados. No Getsêmani, seus discípulos dormem enquanto Jesus agoniza orando ao Pai. E afinal de contas, Jesus fez dali um acampamento, porque ele já havia pregado bons sermões lá na mesa, eles estavam fartos. Era tempo de vigilância. Ele havia falado sobre vigilância várias vezes com eles. Mas nenhuma hora eles conseguiram participar daquela reunião de oração. Diz que os seus olhos estavam pesados. É no Getsêmani que a sua humanidade é apresentada em toda a sua expressão, quando ele ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. É na angústia do Getsêmani, suando sangue, que o traidor se aproxima, trazendo os principais sacerdotes, capitães do templo, soldados, com espadas, com porretes. E o traidor, Judas Iscariotes, estão à frente deles. E com um beijo, trai o Senhor Jesus. O beijo da hipocrisia. E Jesus diz: Judas, com um beijo, traíste o Filho do Homem. É no Getsêmani que Pedro, querendo defender o Senhor Jesus e escapar daquele cerco, corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Ali Jesus opera um milagre, o milagre do silêncio, coloca aquela orelha no lugar. Jesus diz para Pedro: Pedro, guarda a sua espada, porque o que vive pela espada morre. É no Getsêmani. Aí nós temos o sétimo ato. Jesus é conduzido agora para a casa de Anás e Caifás, perante o Sinédrio, onde apressadamente se reúnem os principais sacerdotes, anciãos e escribas do povo, buscando um testemunho falso para condená-lo. E após interrogarem o Senhor Jesus, após várias interrogações, o sumo sacerdote afirma, ou coloca as palavras sobre Jesus, sendo ele o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: olha, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu nasci. O Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E diz que o Senhor Jesus é cuspido, é esbofeteado e é esmurrado naquele momento. E o Senhor Jesus tem ali uma surra. Imagina a situação que ele ficou. Alguns filmes tentam retratar essa primeira cena, mas ainda não é a pior das surras, que vai acontecer depois perante Pilatos. E Pedro
diz que assistia aquilo de longe, e ele tentando um lugar para se aquentar, diz que ele conseguiu entrar ali, alguém conseguiu conduzir ele naquela casa, e diz que ele procurava um lugar para se aquentar ali no espaço que havia, e começam as pessoas a se identificar: olha, você é um galileu, você é um dos seus discípulos. E Pedro: não, de jeito nenhum, não tem nada a ver com isso, e negando. E diz que na terceira vez, quando Pedro é identificado, Jesus está tomando uma surra, enquanto Pedro está negando, no mesmo pátio. E diz que Pedro começa ali a praguejar, que não tem nada a ver com Jesus, negando. E o autor do Evangelho diz o seguinte, que Jesus, fitando nele os olhos, o galo cantou, a ficha caiu, e Pedro sai dali desesperadamente, sentindo-se a pessoa mais indigna de tudo, pois havia negado o seu Senhor. Após ser duramente castigado, e as 2 viagens que eu fiz para Israel foram os lugares mais marcantes para mim. Jesus foi descido por uma corda a uma masmorra, abaixo da casa de Caifás, feita dentro de uma pedra, um buraco, não mais que 50 centímetros, e como a garrafa vai sendo aberta aquele fundo, mais ou menos uns 6 metros, ali pendurado com uma corda, num lugar totalmente escuro. Ele passa a noite depois de ter apanhado tanto. Ali, a ovelha faminta, toda arrebentada, vai passar a noite, ou aquela madrugada, fria, aguardando o seu julgamento pela manhã. Eu chorei demais quando eu fui naquele lugar. O 8º ato acontece pela manhã, quando ele é apresentado perante os governadores. Diz que bem cedo, por volta de 6 horas da manhã, primeira hora do dia judaico, após o sinédrio reunir rapidamente, interrogá-lo novamente, Jesus é conduzido perante o governador Pilatos. Afinal de contas, ele estava em silêncio naquele momento. E depois de ouvir Jesus, Pilatos identifica que ele era um galileu. Olha, sendo galileu, estando naqueles dias de Jerusalém, Herodes, que era governador da Galileia e região, Pilatos falou assim: olha, tem alguém aqui que é o rei da jurisdição. Encaminhou então Jesus para Herodes. E Herodes, após interrogá-lo, diz que ele queria muito conhecer Jesus, e ele tentou de todas as formas tirar alguma palavra de Jesus, algum testemunho. Jesus se calou. Mesmo diante de tamanhas acusações que ele recebia ali das autoridades, diz que aquele Herodes tratou Jesus com inteiro desprezo, mandou colocar um manto esquisito em Jesus, humilhou e devolveu a Pilatos. A Bíblia diz que naqueles dias, Pilatos e Herodes, que viviam inimizados, reconciliaram. Jesus conseguiu fazer a paz até entre os criminosos da época. Pilatos, por inteira covardia, recebe Jesus de volta, interroga-o, não encontra crime algum, decide então açoitá-lo, e leva ele ao açoite mais terrível. Você imagina, você já estava com o corpo todo arrebentado, agora é amarrado num cepo e passa ali, é triturado. Depois é trazido de volta e ele apresenta Jesus e Barrabás. Homens covardes fogem à sua responsabilidade e, ao invés de aplicar a justiça, se escondem no povo. E diz: quem vocês querem escolher? Esse criminoso Barrabás?
ou o rei dos judeus, Jesus. E as autoridades provocam o povo, e o povo é uma massa de manobra, sempre foi assim. Grande parte da população é conduzida pela notícia, pelas TVs, pelas mídias. Não leem, não se informam, são conduzidos. Assim não era diferente. E de repente começa a gritaria: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ali estava a sentença. Soltou Barrabás. E diz que Pilatos covardemente envia Jesus para ser então crucificado. Após isso, diz que eles colocam uma coroa de espinho nele. Ele apanha mais um pouquinho. Enquanto isso, diz que as autoridades dão uma vazada dali, né? Saem daquele lugar. Judas corre, vai atrás eles, cheio de remorso, viu a besteira que havia feito, devolveu as moedas, porque ele traiu o sangue inocente, e diz que dali ele saiu para se enforcar. O 9º ato é a via dolorosa. Após ser condenado, Jesus é entregue aos soldados, onde já sofreu mais um pouquinho, e ele conduz a própria cruz, assim como Isaac um dia carregou um madeiro nas suas costas para subir aquele monte, num altar que ele seria o sacrifício, a não ser que Deus provesse um cordeiro. Jesus estava totalmente exausto, sem muitas forças, por isso um sirineu que passava pelo campo, vindo do campo, chamado Simão, foi constrangido a ajudá-lo a carregar a cruz. Certamente foi a maior honra que um homem teve, foi aquele sirineu, de poder ajudar Jesus na sua missão, ainda que sendo a morte. Jesus é conduzido ao Calvário, lugar da caveira, Gólgota em hebraico, para o sacrifício. 10º ato, a crucificação. Ao chegar ao Calvário, 9 horas da manhã, a 3ª hora judaica, Jesus é amarrado, é pregado, pés e mãos, e é crucificado entre duas gente boas, né? 2 malfeitores. Ele é levantado. Estando na cruz, todos blasfemam contra ele, as autoridades, os escribas que estão ali, os sacerdotes estão blasfemando, inclusive se aproveitando daquelas palavras, diz que os 2 malfeitores faziam a mesma coisa. E um deles até dizia: você é o rei, salva-te a ti mesmo, depois é nosso. Também havia uma escrita fixada por Pilatos, não contra Jesus, mas contra os judeus. Pilatos se aproveitou daquela situação para difamar ainda mais os judeus e colocou: Jesus, este é o rei dos judeus, uma plaquinha na sua cruz. Mas diz que certa hora um dos malfeitores caiu a ficha, porque nós somos malfeitores o tempo todo, meus irmãos, até que a graça nos alcance. A ficha caiu e o sujeito resolveu se arrepender e faz um clamor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus responde: não será muito longo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O 11º ato é a morte. E diz que do meio-dia até as 15 horas, da 6ª hora 9ª judaica, houve trevas, escuridão total, o sol escureceu. E nesse intervalo ele expressou 7 frases poderosas, que nós ouvimos na sexta-feira, as 7 palavras da cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 3º, mulher, eis aí teu filho, e eis aí a tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede.
Tetelestai, está consumado. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E após entregar então o seu espírito, tendo consumado a obra da cruz, o cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E eu imagino o pavor daqueles sacerdotes. Foi um momento de tremor e de terror para aqueles que não tinham o Salvador. O Santo dos Santos foi aberto para sempre. Para sempre. E diz que um dos soldados vem depois para conferir se precisava quebrar as pernas para matar, para terminar, né, a crucificação, porque não poderiam permanecer depois das 18 horas pendurado no madeiro. Mas diz que chegando com uma das lanças, ele confere, transpassando Jesus, e diz que ele já estava morto. Para cumprir as escrituras de que nenhum osso dele seria quebrado, como também nenhum osso do cordeiro, lá do Êxodo 12, deveria ser quebrado. O 12º ato é o seu sepultamento. Ele foi morto. E ao cair daquela sexta-feira, antes de iniciar o Shabat, o sábado, a 12ª hora, 2 discípulos de Jesus, um do Sinédrio, chamado José de Arimateia, um outro, um rabino, um mestre, que havia estado com Jesus, está lá em João 3, chamado Nicodemos, procuram Pilatos, pedem a ele o corpo de Jesus para honrá-lo, e diz que levando aquele corpo para um túmulo novo, onde havia um jardim, no Monte da Caveira, num terreno que pertencia a José de Arimateia. Diz que embalsamaram e sepultaram o Senhor Jesus, rolando ali uma pedra grande, lacrando aquela sepultura. No sábado, bem cedo, as autoridades correram a Pilatos dizendo o seguinte: olha, precisamos proteger o túmulo para que ninguém retire esse corpo de lá e justifique que houve ressurreição. E vai ser pior depois tratar disso. Pilatos liberou uma escolta de soldados, então foram lá, lacraram aquela sepultura, possivelmente com argamassa, com cordame e com o símbolo de Pilatos. Ninguém abre. E colocou uma escolta vigiando. A ideia é: guarde com segurança, para que ninguém roube esse corpo e justifique a fé dos discípulos. Mas hoje, pela manhã, há 2000 e poucos anos atrás, o primeiro dia da semana, 13º ato, o grande ato, domingo de Páscoa, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram ao sepulcro, diz que levando óleos, produtos para cuidarem do corpo de Jesus. Mas chegando lá, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio, a notícia rapidamente se espalhou, a ponto de Pedro e João fazerem uma disputa. Nós ouvimos pela manhã, quem chega primeiro, né? Natural que João, 17 anos, o moleque correu, chegou primeiro. E aquelas mulheres ouviram uma palavra: por que buscais entre os mortos ao que vive? Jesus ressuscitou dos mortos e vai encontrar com seus discípulos na Galileia. Pode avisar para Pedro que vai ser lá o lugar. Ele está vivo. A obra está consumada. Eu quero concluir, meus irmãos, uma vez que eu os fiz lembrar daquela semana. Isso aconteceu naquela semana. A semana da Páscoa. A semana santa. Nunca esquecer desses atos. Que quase metade dos evangelhos foram escritos para narrar uma semana. Por isso, tão importante para nós cristãos.
celebrarmos a Páscoa. O nascimento de Jesus foi maravilhoso, celebramos o Natal com alegria. Mas o que seria esse nascimento sem sua obra completa? Seu sacrifício, sua intercessão, sua morte, seu sepultamento e a sua gloriosa ressurreição. E assim como o povo de Israel na saída do Egito precisava sacrificar um cordeiro como símbolo do verdadeiro sacrifício, bem como usar o sangue para cobrir as suas portas, para que a morte não entrasse em suas casas, a morte passasse de lado, a morte não tivesse poder sobre suas casas. Assim também o sacrifício de Jesus, o seu sangue nos cobre. Nós que somos casa espiritual de Deus, as vergas das nossas portas espirituais precisam estar com o sangue do Cordeiro, perfeito, sem mácula. Porque Ele veio de uma vez por todas para nos libertar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus, nos pacificar e tornar-nos reconciliadores, pacificadores. Se antes a ordenança da Páscoa, que deveria ser repetido de ano em ano, aquele sacrifício pascual para tratar de remissão, símbolo de expiação, o sangue de Jesus perfeito, não imperfeito como aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, mas agora perfeito, não precisa ser repetido, porque tem poder de uma vez para sempre de nos dar eterna redenção. Agora, o escritor de Hebreus, capítulo 9, 11 e 12, diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, de uma obra perfeita, mediante o maior e perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação. O tabernáculo, seu corpo, surrado, cuspido, humilhado, ferido, traspassado. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você consegue repetir comigo hoje assim, eterna redenção? Eterna redenção. Não é de um dia. Não é estar livre de uma enfermidade, de um acusador, de uma autoridade, ou de um pecado. É estar totalmente livre e livre para sempre. Totalmente santo e santo para sempre. Totalmente salvo e salvo para sempre. Totalmente eleito, escolhido, justificado, resgatado, propriedade dele e dele para sempre. E nenhum dos seus ele perde. Por isso nós somos atraídos por seu amor. Vemos aqui que houve um cordeiro então verdadeiro, e esse sacrifício foi feito. Nós não precisamos repeti-lo mais. Nós celebramos o que ele fez, nós relembramos. O holocausto do sacrifício era a cruz. O cordeiro nosso, Jesus. Os ofertantes, os eleitos de Deus, de todas as eras. O requerente daquele sacrifício, o Deus Pai Todo-Poderoso. E o resultado, a plena satisfação da justiça divina. Por isso, os que estão em Cristo Jesus, já não tem mais nenhuma condenação sobre eles. Passaram da morte para a vida. São nova criatura. No culto das 7 palavras, na sexta-feira, nós relembramos o seu amor por nós. As palavras, Ele se oferecendo, morrendo em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados.
Pela manhã, nós ouvimos uma palavra maravilhosa através do pastor Paulo, falando sobre a sua ressurreição, sobre a vitória sobre a morte. Jesus é a primícia da nossa vitória. Mas nós precisamos nos lembrar nesta noite que não precisamos crucificar Jesus novamente com os nossos atos e com os nossos pecados. Somos chamados para uma vida reta e santa. Ao lembrarmos da ceia do Senhor, ou da Páscoa do Senhor, do seu sacrifício, da sua oferta por nós, isso deve nos intimidar, meus irmãos, a termos uma vida mais reta e mais santa. Isso deve gerar em nós um coração mais grato e mais obediente ao nosso Senhor. Afinal de contas, o nosso Cordeiro Pascual foi imolado. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados, se arrepender, confessar os seus pecados, entregar suas vidas, rendendo-se ao senhorio de Jesus e o recebendo como seu eterno Redentor, Salvador, recebendo como seu Cordeiro Pascual, receberá a garantia de vida eterna. E nada, absolutamente nada deste mundo poderá gerar-nos temor. Porque nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada poderá, nem principados, nem potestades, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entregue-se, renda-se ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi morto. O sacrifício foi perfeito. O aroma agradou ao Pai. Ele ressuscitou. Está vivo. Jesus é a nossa Páscoa. Feliz Páscoa para todos nós. Não hoje, feliz sempre. Feliz eterna redenção. Nós vamos mais uma vez adorar o Senhor com uma canção. Depois nós encerramos orando ao Senhor. Vamos ficar de pé, os que estão aqui. With